Alô, hoje é quarta-feira, dia de live. E a gente vai iniciar, a partir de hoje, 4 quartas-feiras falando sobre os orixás. Sejam muito bem-vindos. Eu vou só conduzir aqui, mediar, porque quem entende do assunto é a Roberta. E ela está chegando. Aguardando ela entrar. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia de live. Olá! Olá, tudo bem, filho? Tudo bem. Tudo, tá tudo? Você tá me vendo bem? Estou te vendo linda no Espaço Corpo e Psique pela primeira vez. Tô achando chiquérrimo com esse fundo vermelho, amei. Hoje foi correria, não deu tempo de ir para casa. Ah, isso já é um sinal, né? Que era para ser daí mesmo. Muito bom, né? Olha, muito obrigada aos elogios. Olha, a Thalita tá chamando a gente de lindas. Não, beijo. É a prima, é a prima. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu estava dizendo que hoje inicia uma série de 4 lives, na qual você vai Isso. falar sobre os orixás e eu vou aprender muito com você. Eu estou aqui só para ler os comentários e, e mediar aqui. Olha lá, tá. Prima, isso, saudade da prima. Precisa vir fazer uma visita aqui, um almoço das primas. Almoço de prima é sensacional. Então, Vinha, é uma responsabilidade grande, mas é uma satisfação também ter a oportunidade de falar um pouco dessa nossa cultura, né? Como a gente já tinha dado uma introdução no No domingo. na nossa live anterior de domingo, né? Hoje chegou o dia tão esperado. Eu estava numa euforia, numa emoção, correndo aqui o dia todo, mas sempre de olho na live, né? Eu assim, mãe, você tem que ficar maravilhosa, eu quero assistir da minha casa. Tava todo mundo aqui. Quando deu 8h15, parecia umas baratas, saiu todo mundo correndo Que delícia! para assistir de lá. Sensacional, eu amo, né? Eu amo e eu falei que é uma coisa bacana e até bom a gente deixar registrado aqui. Quando a gente faz algo que a gente gosta muito, né? E a gente tem essa questão também, acho que já familiar, que a gente ama trabalhar, né? E também é muito intenso em tudo que faz, né? Então eu chego aqui, eu não tenho vontade de ir embora, e eles também não, e a gente vai ficando. Daqui a pouco já sabe, né? A gente tem que tomar cuidado com os excessos. É sempre importante não confundir o remédio com o veneno, né? E aí essa diferença aí é só a dose mesmo, né? Tem que ser Mas as pessoas ficam dosado onde elas porque se sentem bem, né, Roberta? A gente está cuidado. num momento ainda de pandemia, né? E eu imagino, não, eu fui visitar a sua casa de santo e sei que é um lugar assim de muita luz, muita prosperidade no sentido assim que prospera amor, prospera saúde, prospera carinho, prospera aconchego. E a gente está sentindo muita carência disso, né? E dessa vez a carência ela é real e ela é generalizada, né? Né? Então, quando É você fala importante. que eles ajudam e ficam aí torcendo para ouvi-la falar, é porque eles querem, de alguma forma, compartilhar o quanto é bom e eles querem compartilhar com o mundo, que é esse nosso objetivo, né, Roberta? Verdade, né? Compartilhar esse amor, né? Esse amor, Verdade. exatamente. Eu estou aqui É hoje absoluta eu verdade. estou aqui no improviso, eu estou segurando o telefone na mão, esqueci de. Bom, mas enfim, vai dar tudo certo. Ah, tá maravilhoso. A gente vai assim mesmo. E de improviso é mais legal, né?
Então, Vinha, hoje a gente, nessa nossa série aí de 4 encontros, né? Começaremos hoje falando de Exu, de Ogum, Odé e Ossan, né? Então, esses serão os 4 primeiros. Ô, Beth, Embora o candomblé... Oi? deixa eu te perguntar. Não tem uma imagem, nada, né? A gente podia. Porque no convite tinha. Sim, sim, isso. Sim, eu não separei nada assim, não. Perfeito, fica para a Aí próxima. uma coisa que eu estava, que ao longo do tempo que eu fui amadurecendo, de que forma eu abordaria, o que eu diria aqui hoje, eu tive um insight, não sei, talvez no nosso último encontro ou já mais organizado num segundo, deixar para as pessoas, ou até mesmo deixar lá na live depois disponível, a dança, né? Porque cada orixá tem a sua dança Ai, que lindo! respectiva, né? Eu vou só comentar, né, hoje, mas depois a gente pode fazer isso no final, né? No nosso encerramento no último dia, mostrar só um pouquinho da dança de cada um. Posso pedir para o Gu também ajudar aqui, fazer um barulho, né? E a gente fazer isso, vai ser bem Ai, legal. que Mas nos legal! abençoe, Ju, obrigada. Isso. Então, assim, começando, né, a falar de Exu, Exu foi um dos nossos orixás que, na verdade, sofreu o maior dos ataques, né? Se a gente traduzisse hoje em palavras atuais, ele foi o que sofreu mais bullying, ele foi o que foi mais descaracterizado e o que teve, na verdade, o maior ataque de é, é, apropriação cultural. Por quê? A cultura do Ocidente é muito diferente da nossa, né? Da cultura africana. Então, lá, além de ser muito calor, os hábitos eram outros, né? A vestimenta, a indumentária, ela é totalmente diferente. Então, Exu, ele é o pai da comunicação, né? Tanto que se nós pudéssemos setorizar ele, porque todos os orixás são bem setorizados, o setor de Exu seria a comunicação, o comércio, a feira, ele é muito associado a essa questão. E, além disso, ele é muito também associado à masculinidade, né? Essa virilidade masculina. Então, você imagina um europeu, né, todo vestido, com todas as suas características, enfim, encontrar com um negro alto de 2 metros, viril, com membro ereto e tudo mais. Para ele, aquilo ali é o próprio diabo, né? E Exu se manifesta a partir daí, né? Tanto que o símbolo principal de Exu é o ogó, né? Que a gente fala, que é realmente um membro masculino. Então, com isso, ele foi muito associado a essa vitalidade. Com isso, ele foi associado aos malandros. Por quê? Porque ele é uma das energias mais amorais que se pode conhecer, né? Então, nem sempre o que é bom para você é bom para mim, né? Mas Então, energia depende da amoral. perspectiva. Isso, Amoral. exatamente. Amoral, não é que ele é bom nem ruim, ele é amoral, né? Então, tá. É, você está buscando a mesma oportunidade que eu, né? Nós estamos, ah, digamos, né, disputando uma mesma oportunidade. E aí eu vou lá e falo para Exu, Exu, eu preciso muito disso. Olha, o senhor me ajuda porque a minha necessidade é grande, não sei. Eu fui lá e chorei, né? Aí o que que ele faz? Você precisa disso? Eu te dou. Só que é aquela história do pedido tá pedido, não pode ficar arrependido. Porque, de repente, aquilo que você pediu, ou você não tem estrutura psicológica, ou conhecimento intelectual, você não tem, às vezes, nem estrutura física para manter aquilo que você está pedindo. Só que você pediu, você vai ficar com o ônus e com o bônus, né? Então, por isso, as pessoas
distorceram isso para vai lá pagar Exu que o Exu te traz. É só você pagar o Exu, toma lá da cá. Você deu, você recebe. Você pode... Então, a partir daí, isso foi cada vez mais demonizado, né? Tanto pelas religiões propriamente ditas, de matrizes africanas, como também as outras religiões, que aí não entendiam isso e com essa força criticavam. E aí critica Exu, ele não se incomoda com o que você pensa ou deixa de pensar dele, ele segue a vida dele normal, entendeu? Então, uma das formas que Exu foi reconhecida durante algum tempo também é aquele gênio da lâmpada, sabe? Aquele gênio que está lá mais para o lado das Arábias, por ali. Então, você pede. Aí você fala, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. E aí morre de fome, porque você não consegue nem levar nada na boca, porque você vai tocar, aquilo vai virar ouro. Então, às vezes, o que parece bom pode não ser tão bom assim, né? Então, por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que pede. Não só para Exu, mas também na vida, né? Às vezes você tem aquela coisa de eu quero porque eu quero, porque eu quero, e a hora que você alcança, aquilo te assusta. Então, pessoas que têm e que são muito... tem essa influência de Exu, tem essa energia de Exu na sua vida, são pessoas muito ligadas aos prazeres da carne, são pessoas muito ligadas aos excessos. Então, você vai beber muito, você vai comer muito, você vai querer festejar muito, você vai querer fazer tudo muito. Ô, Bé, mas, por exemplo, eu posso, num período da minha vida, estar sob a influência de Exu, por exemplo? Pode, mas se, por exemplo, você nasceu com aquela coisa que a gente só consegue detectar isso através de uma consulta pessoal, que é um estudo mais aprofundado da sua ancestralidade, você pode, porque assim, a gente só fala assim, muitas vezes as pessoas até se ofendiam. Quem não é feito não tem santo. Por quê? Porque você pode mudar. Você pode sofrer energias, influência de outras energias ao longo da sua vida. Só que uma vez sacramentado que você foi iniciado daquele orixá, você vai sofrer muito menos essas influências, porque aí você está blindado. Entendi. Né? Entendi. Mas nada impede, por exemplo, olha, nós conhecemos, inclusive tivemos contato aí, né, durante os nossos estudos, né, com você, aquelas pessoas que, de repente, se dedicaram demais ao trabalho e fizeram tudo para ser correto e tal, e aí esqueceram da vida pregressa, né? E aí acabou colocando isso tão longe, que hoje a pessoa fala, eu queria casar. Você vê que ela não quer, né? Porque talvez aquela energia ela deixou em segundo plano, e a hora que ela acha que ela vai resgatar rapidamente, ela vai precisar de uma ajuda. Então, talvez é o momento de você ativar essa energia de Exu na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai lembrar que ela está viva, ela vai chamar a atenção de outras pessoas, ela vai se ligar mais nessa parte, né? Entendi. Então, não tem o bom e o ruim. Tudo depende da forma como você usa. Exato, assim como, por exemplo, se a gente sem água ninguém vive, né? Você pode até fazer greve de fome, ficar sem comer algum tempo, mas se você ficar sem água totalmente, você se desidrata e você vai perecer rapidamente, né? Então, a água é essencial para a nossa vida. Só que se você cair numa tina, num barril, numa piscina, com 60 mil litros de água e você não sabe nadar, aquilo pode te matar. Então, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É muito essa questão do equilíbrio. Nada é 100% bom, nem nada é 100% ruim, né? Então, como tem
por isso que no candomblé a gente aceita muito a fé de outras pessoas, da maneira de outras pessoas enxergarem e verem a vida, porque se aquilo não te afeta, o mínimo que você tem que fazer é respeitar a maneira conseguindo viver e que está dando certo, né? Então, não existe essa crítica, né? Então, por muito tempo as pessoas disseram também, olha, fulano entrou para o candomblé, mudou de sexualidade. Fulano foi para o candomblé, agora ninguém consegue mais fazer com que ele ature certas coisas. Por quê? Porque aqui a pessoa tem liberdade de ser quem ela é, sem nenhum tipo de crítica, né? E às vezes o ser humano in natura, ele é um pouquinho difícil de aturar, né? E isso não tem a ver com o santo, né? Tem a ver com o caráter, com a índole da pessoa. Boa noite, Gabi, sua linda! Existe essa generalização, né, Roberta? De que você é do candomblé, portanto, você é igual, você é desse santo e você age igual o santo. É como se você, eu não sei, eu estou falando como uma pessoa de fora, né? É como se aquela pessoa materializasse ou mais do que uma identificação, ela materializasse aquele comportamento porque ela é daquele santo. E isso você está dizendo que não tem nada a ver com a religião, tem a ver... Não. Isso é assim, é uma cultura, né? As pessoas acabaram tornando isso uma cultura do candomblé. E os jovens, assim como eu, como o Gabi, que está nos assistindo aí, né? Meu filho Marcos também, que está nos assistindo aí, nós estamos na luta dessa desconstrução, né? Então, o que acontece? Como nós havíamos dito no domingo, nós acreditamos realmente que somos descendentes diretos desse orixá e, de algum momento nessa vida, eu tenho na minha genética algo que me liga diretamente ao Oxum. Então, por exemplo, nós nascemos na família Lima. O que a gente aprendeu a fazer? A gente aprendeu a levantar cedo, a gente aprendeu a trabalhar, a gente aprendeu a tomar, pagar conta, nós aprendemos muita coisa, né? Que é aquela coisa, de tal família vai fazer isso. Então fulano, nosso avô era motorista, né? Então, todos os filhos dele tinham carta de motorista, em algum momento na vida foram motorista, talvez por esse senso de pertencimento, né? Então, se associou muito isso a dizer, fulano é de tal santo, é assim, assim, assado. Isso não tem a ver, entendeu? Você pega algumas coisas do santo, assim como do signo, assim como da numerologia, assim como, né? Mas você utilizar daquilo ou justificar alguma falha sua, acreditando essa conta do orixá, é muito fácil, aí fica barato, né? O difícil é você saber que você tem aquela propensão, né? Você tem aquela oportunidade de melhora na sua vida e, ao invés disso, você só dá vazão à negatividade disso, né? Então, é muito fácil, né? Então, as pessoas dizem... Deixa eu só te pontuar. A gente já está falando há 20 minutos. Você falou que vai falar sobre 4 orixás. Vamos para o próximo. Na sequência de Exu, vem meu pai Ogum, né? E nós temos uma energia muito firme de Ogum na nossa família, né? Geneticamente falando, que vem exatamente do lado do nosso sobrenome Lima, né? Então, quem é Ogum? Ogum era aquele filho, né? Que é um dos mais velhos, que era extremamente obediente, né, aos pais, temente, era uma pessoa que quando pegava uma missão, ele ia sob qualquer consequência até o final, muito obstinado, né? E ele não era um orixá que tinha muitas ideias, ou seja, ele não era extremamente criativo, mas ele era extremamente habilidoso. Então, tudo que ele se propunha a fazer, ele melhorava, né? Então, às vezes, quando a pessoa chega completamente leiga, eu preciso fazer um paralelo, porque ele tem um paralelo aí com o Oxoguian, dentro do meu conhecimento, evidentemente, Oxoguian criava. Então, Oxoguian criou a arma.
E aí apresentou essa arma ao Ogum, que era ferreiro. O que Ogum fez? Ele adaptou, ele ajustou, ele melhorou, né? Para atender a necessidade de cada um dos clientes. Então, essa coisa de demanda já é muito antiga, né? Então, você vê no barracão que a adaga das Iabás é mais curta, ela tem uma proteção para as mãos, ela tem um formato mais arredondado. Por quê? Porque as mulheres não entravam muitas vezes em embate, né? Elas se faziam de frágil e aí, quando o inimigo chegava perto, ela, né, resolvia o que ela precisava ali, né? Já eles que iam mais para a guerra mais distante tinham armas mais longas, com outros formatos. Isso tudo está acreditado a Ogum, né? Em algum momento, também, Ogum decidiu que não queria mais ficar naquela coisa de nômade, buscando as coisas, né? Diretamente na natureza. E aí, o que ele fez? Ele começou a cultivar ele mesmo os alimentos que ele precisava, né? Então, essa questão da agricultura também é muito ligada ao Ogum, né? Juntamente com a enxada, que foi algo que ele desenvolveu, juntamente com o rastelo e outras ferramentas que foram melhoradas por Ogum diretamente. Então, ele é um orixá da tecnologia, mas sempre no aprimoramento. Ele não é muito de lançar, não é uma coisa que ele seja extremamente criativo, mas ele é obstinado e muito determinado em fazer as coisas cada vez melhor. Tanto que, já dando voltando, né, lá para a nossa, da questão da dança, a dança de Ogum é sempre uma marcha, né? Ele é muito ligado a essa coisa do militar, por ser extremamente obstinado, né? E ele sempre vai para frente. A dança do Ogum nunca volta, né? Ele sempre nos projeta para frente, né? Como quem diz, é para frente que se anda, não adianta você, né, ir para trás. Então, isso é muito bacana. E um dos Itãs de Ogum diz que ele também não era de guardar rancor, ele tinha aquelas reações explosivas e logo em seguida ele mesmo se esquecia por que ele estava brigando, entendeu? Tinha uma coisa meio assim. Então, pessoas de Ogum têm essa tendência de ter esses momentos. Meu pai, né? Meu pai todo do Ogum, todo, né? E aí, em seguida, ele até esquece, eu não entendo por que você está chorando, por que ele gritou, entendeu? E aí ele mesmo te consola, né? Entendi. Então, é muito lindo, né? Então, mulheres, normalmente, como quando são iniciadas de Ogum, assim como minha filha Juliana, tomam muito essa questão de buscar o sustento, de sustentar a família, de pensar em estratégia, sempre de estar melhorando, desenvolvem uma habilidade de repente, dão muita luz a essa criatividade que eles têm, né? A Ju fez um guarda-roupa lá para ela, baseado em uma furadeira, e um negócio que eu fiquei assim, encantada, né? Isso tudo depois aí da iniciação. Então, quando você se inicia, você, na verdade, dá força àquilo que você já tem dentro de si, né? Algumas pessoas acham que vão se iniciar e vão dormir pobres e vão acordar milionárias. Veja bem, santo não é loteria, né? Ele vai te dar saúde, caminho e boa cabeça, né? Aí, o que você vai fazer com isso fica muito a seu critério, né? Então, às vezes, algumas pessoas se utilizam disso de uma forma que eu diria não usual. E aí, quando vem a cobrança, é complicado, Mas né? Porque para plantar... vamos fazer o seguinte, vamos pontuar só nas qualidades, pode ser? Ah, eu acho perfeito. Porque daí você não Eu precisa acho perfeito. fazer o paralelo oposto, né? Sim, porque fica, acho que evidentemente claro, né? A gente vai de um lado para outro, né? Porque os Então, orixás, eles também têm os dois lados. Não. sim, sim. Como tudo na vida, né? Quando você fala do dia, vem a noite, Isso. quando tem o positivo,
evidentemente também tem o negativo, né? Para isso a gente sempre tenta equilibrar para que o positivo sempre prevaleça, né? Existe uma oração que a gente faz, né, A diariamente, gente nem fez principalmente quem está oração hoje. a gente já foi direto ao culto de Amen, que fala muito dessa ancestralidade feminina, que a gente diz que o Agé sempre nos ajude e nunca nos atrapalhe. Ou seja, você reconhecendo que nós não somos, por sermos iniciados de orixá, ou por cultuarmos os nossos ancestrais, nós também estamos na vida e vulneráveis a acontecer tudo que acontece na vida de todos. A maneira de lidar com esses fatos é que vai mudar a partir do momento que você se inicia e tem uma doutrina religiosa, né? Um dogma aí religioso. Então, faz total diferença, com toda certeza, né? Eu sempre ouço histórias, né? Assim, por exemplo, as histórias de cada santo. Então, Sim, a gente não fez uma abertura, uma oração de abertura, mas você vai falar de sim. 4 santos. Você conhece história Isso. de algum deles que você possa compartilhar com a Ah, gente? sim. Escolha um só, que, nossa, eu dou Falando, tempo só. é, falando então do próprio Ogum, que nós estamos falando de meu pai Ogum ainda nesse momento, então tem uma história muito bonita dele, né, que fala um pouco também da natureza humana e principalmente da natureza do caráter dele, Ogum, né? Então, como guerreiro, ele ia de reinos em reinos, lutando e conquistando e mantendo, né, todo aquele arsenal e aquele aparato militar desenvolvido através dessa própria habilidade que ele tinha. Então, ele tinha um reinado que já era dele, né? E assim que ele conseguiu conquistar, que foi uma coisa muito batalhada, ele decidiu que num dia por ano ninguém poderia falar, Ah, essa eu né? conheço. Então essa coisa do silêncio, do EO, ninguém vai falar durante tantas horas, em respeito à ancestralidade, à minha conquista, eu quero que seja assim, então todo dia 11 do 11, enquanto tiver o raio do sol, ninguém fala. E aí ele saiu, continuou lutando, foi conquistando outros reinos, vivendo naquele entorno, fora dali, e ele voltou para aquele lugar onde ele sabia que tinham parentes dele, que inclusive era algo, um espaço que pertencia a ele. E quando ele chegou, ele cumprimentou e as pessoas não respondiam. Aí ele começou a ficar irritado. Aí ele falou: tudo bem, tá mal-humorado, vou tentar com outro. Aí foi, tentou falar com outra pessoa, também não respondeu. E chegou um momento, porque a gente algum não tolera ser ignorada, né? E ele ficou muito grave, ele saiu guerreando e lutando e matando as pessoas e cortando cabeça, muito nervoso. E as pessoas, como estavam em respeito ao que ele mesmo tinha determinado, não quebraram seu silêncio, continuaram não falando. E assim que escureceu, uma pessoa veio suplicar para ele, falando: pai Ogum, por favor, o senhor precisa parar com isso. Foi o senhor mesmo que determinou, e aí ele caiu em si. Quando ele caiu em si, que ele entendeu o que ele tinha feito e olhou em volta, tudo que tinha ocorrido, ele, a, o arrependimento dele foi tão grande que ele pressionou a espada dele para o chão se abriu e ele, né, foi absorvido pela terra e depois ressurgiu já como orixá divinizado, né? Então, existe uma expressão, né, que sempre eu ouvi desde pequena em casa e ao longo dos meus estudos agora não eu entendi isso, né, aprendi isso, que se usava como saudação para algum patacori, né? Se, numa tradução livre, quer dizer corte minha cabeça, né? Então, você vai pedir para algum cortar sua cabeça? Jamais, né? Então, parou, as pessoas não usam mais esse termo, né? Então, ou corte-lhe a cabeça. Então, como a tradução e
o vocabulário urbano ele usa muitas vogais e às vezes uma mesma palavra com outro acento tem um entendimento completamente diferente, você não ouve mais as pessoas usarem esse termo como saudação para algum, porque foi entendido que não era algo saudável. Entendi. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e vai mudando com todo respeito a quem diz, ou a quem fala, né? Ainda usa essa expressão, mas até onde eu aprendi, a gente não deve realmente utilizar mais, né? E aí, depois, o nosso terceiro orixá de hoje, né? Que o nosso tempo está correndo, é Obaluayê ou Omolu. Que santo lindo, né? Que santo maravilhoso. Ele realmente Obá Oluayê quer dizer o homem que queria ser rei, né? Então, alguns defendem fielmente que Exu, Ogum, Obaluayê e Oxóssi são irmãos, né? E porque eles vêm na sequência, e embora a religião de matrizes africanas seja muito matriarcal, o xirê começa pelos homens primeiro, né? Primeiro são Traduz para mim o que os é santos. xirê. Xirê é, é a saudação para todos os orixás que a gente faz no início de todas as festas. Então, se começa primeiro, talvez até antes que o público chegue, fazendo essa alusão, esse respeito, essa oferenda a Exu, primeiramente, né? Pedindo uma boa festa, pedindo que as pessoas venham ali e se sintam acolhidas, enfim, e busquem, encontrem a fé que elas estão procurando, e que só encontre o caminho da sua casa quem realmente estiver de coração aberto para poder entender o que você está propondo ali, né? Então, isso não é na presença do público. E aí, a partir de Ogum, Ogum abre o xirê, né? Porque, segundo também a mitologia africana, foi Ogum que começou a povoar e separar os continentes e fez essa subdivisão, já vindo em resgate ao pai que já tinha recebido essa missão anterior a ele, né? Mas, com respeito e reverência ao pai, ele veio e continuou da onde o pai não conseguiu concluir naquele primeiro momento. Então, até me perdi nessa parte aí. Do que foi que você perguntou? Ah, o xirê. Então, aí começa por Ogum, e depois vem o Xóssi, aí vem Omolu e Ossan, e aí vai até o final, que fecha em Oxalá. Antigamente, todo mundo cantava Oxalá para fechar o xirê. Então, independente da festa que fosse, no final se cantava Oxalá. Depois houve um entendimento diferenciado, que talvez em algumas festas muito quentes, né, que tem muito dendê, e a festa se estende muito, em respeito realmente ao Oxalá, não se cantaria para não invocar aquela energia tão pura e tão leve dentro de uma festa que teria um corpo maior, teria um peso maior, né? Então você deixa depois que termina tudo, você também dá sua satisfação a Oxalá, mas não mais na presença do público, né? Então, é assim que se canta. Então, começa em Ogum, aí depois vai para o Odé, e aí depois para o Molu, e assim vai seguindo o xirê, né? Então, primeiro Exu, segundo Ogum, terceiro Odé, né? Oxóssi, depois que vem o Baluaí. Então, Odé, quem é Odé? Odé é o orixá da caça, da fartura, da que vai buscar para alimentar toda a aldeia, né? A maior alegria de Oxóssi é chegar e trazer toda aquela fartura para dentro da aldeia. Então, ele é muito centrado, né? Muito objetivo, ele fica escondido lá nas matas, e às vezes por dia, focado. Então, pessoas de Oxóssi são muito obstinadas, são muito determinadas, e elas têm uma satisfação grande em sempre trazer a prosperidade, né? Da mesma forma, quando ele não conseguia fazer isso, você imagina o tamanho da preocupação e da frustração dele, né? Então, Odé é esse que vai buscar.
quando o candomblé se enraizou aqui no Brasil, nós tínhamos os nossos índios aqui nativos, que também viviam da caça, da pesca, dessa busca de sair, trazer o alimento para dentro da aldeia. Então, foi muito associado o Oxóssi aos caboclos aqui do Brasil, né? Aos índios aqui nativos, né? Então, muitas vezes, é caboclo de Oxóssi, é um caboclo de pena, é Oxóssi, né? Tá na família é caçador também, mas não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que eu dizer para você que, eu tenho um carro hoje, você conhece meu carro, né? Um Classic. É igualzinho uma touro, ela vai, ela volta, ela vai, mas não é uma touro, né? Ela é a minha pérola negra maravilhosa, mas ainda não é uma touro. Né? Então, tá na família, tem a energia, mas não é a mesma coisa. Então, né? são energias diferentes. Que confluem, né? São energias diferentes que confluem. Eu acho que vale a associação, mas, como eu te disse, a partir dessa apropriação cultural, toda essa. Como o candomblé é muito oral, eu estou dizendo várias coisas para você e para vocês que estão me ouvindo aqui, e cada um vai ter um entendimento, né? E aí, quando esse aqui for contar para o outro, o entendimento dele talvez seja outro, né? Então, isso aqui é mais complexo, porque não tem nada escrito. Mas, para nosso conforto, a Bíblia também está escrita e, ainda assim, existem milhões de interpretações, né? Então, isso não faz com que nós nos percamos. O importante é o quê? Quem tem o conhecimento hoje, dividir, né? E dividir com pessoas certas, que queiram levar isso à frente. Mas podem dividir com as erradas também, porque pelo menos a palavra não morre, né? Essa informação ela não vai se perder, porque muitos dos nossos antigos tinham medo de falar, e até porque era muito sagrado, muito fechado, e aí no final o que acabou acontecendo? Essa palavra acabou se perdendo, né? A pessoa levou com ela muitas informações que hoje poderiam fazer total diferença para nós. Então, hoje, com antropólogos, com estudiosos que estão no candomblé, que têm essa base de matriz, está sendo feito toda uma pesquisa, um trabalho, uma busca de resgate, para que nós possamos cada vez mais, né, sedimentar isso com embasamento teórico, não só mais na palavra de A ou de B. Né? Então, isso também é muito importante, deixar aqui registrado, né? Então, você sabe, meu marido é de Oxóssi, né? Meu marido é de Odé, é do clã dos caçadores aí. Meu caçulinha também vai fazer Oxóssi. Então, é um santo que sempre me cobriu muito e um santo que traz muita alegria para a minha vida, né? Assim como eu tenho certeza que as pessoas que têm essa influência de Oxóssi têm essa alegria também de viver. São pessoas muito sérias, às vezes são até julgadas por, né, manter sempre um rosto mais fechado, né, mais sisudo, mas uma vez que você conquiste a confiança de uma pessoa de Oxóssi, ela vai seguir com você por muito tempo, porque são pessoas que são excelentes amigos, muito fiéis, e têm essa preocupação sempre com o outro, né, de assistir o outro, de trazer um conforto, de trazer um alimento, de sempre buscar não fazer só para si, fazer para o outro também, né? A única questão que precisa ficar muito atento é como eles são muito obstinados e focados, às vezes eles se afastam das pessoas, né? Eles se encantam com uma coisa, vivem só aquilo, só aquilo, só aquilo, e quando vai olhar em volta, né, tá sozinho mesmo. Então, precisa sempre ficar atento com relação a isso, né? 15 minutos. Ai, meu Deus do céu, ainda tem 15? Não, mas Então, olha, Fábio pediu para você ia falar de mais um, não é? Ou eram os três? Isso, de Obaluaê, o Fábio falou aí para mim, você não falou, você pulou. É que eu me confundi. Então,
E o Baluaê, quem é o Baluaê? O Baluaê, meu pai é o Baluaê, né? Ele é o nosso rei. Ele foi um dos orixás também que acabou sendo muito, de certa forma, sofreu muito bullying, né? Porque, segundo conta a história dele também, ele nasceu com uma questão de pele, né? Então ele tinha algumas chagas na pele dele, e aí ele acabou. Ah, beijo, Tata! Ele acabou sendo criado não pela mãe, né? Mas por uma outra mãe que o abraçou de coração, né? E aí ele tinha essa questão da baixa autoestima pelos problemas que ele tinha de Mas pele, quem era a né? mãe dele e quem é a mãe que abraçou? Então, segundo o meu conhecimento, a mãe que o gerou foi Nanã e a mãe que o criou foi Iemanjá, né? As duas, em períodos diferentes ou simultâneos, foram esposas de Oxalá, né? E aí o dessa briga, porque elas disputavam, né? E o marido na África era muito natural você ter mais que uma esposa, e a que tivesse mais graça, mais chinché, ficava com o marido. Então, elas acabavam não se entendendo realmente. E a Iemanjá teve lindos filhos que foram creditados a ela, que são esses primeiros quatro que eu citei. E Nanã, quando teve o Baluá, ele tinha essa questão de pele. Ela falou: como é que eu vou apresentar uma criança que tem problemas de pele com a outra com aqueles filhos bonitos lá? Esse aqui eu não quero, né? E aí deixou para lá. E a Iemanjá, vendo aquele bebê tão pequeno, ela se apaixonou imediatamente por ele e cuidou e tratou dessa criança, e ele se tornou um homem lindíssimo, né? Só que como ele tinha esse problema de autoestima, quando havia o xirê, que os orixás se encontravam, ele ficava escondido, só olhando de longe, porque ele não queria se apresentar, com medo exatamente de ser rejeitado mais uma vez, né? E aí Ogum, irmão dele, que era extremamente habilidoso, como eu te disse, porém ele não era, digamos assim, nenhum Jacques Leclerc, né? Ele queria dar um jeito do irmão dele para a festa. Ele juntou um monte de palha, cobriu o irmão e falou: pronto, ninguém vai te ver, agora você já pode ir para a festa. E o outro se sentiu resolvido, né? Falou: agora eu vou mesmo, né? E aí ele chegou, aquele homem alto, né? E tocando, e ele dançando, e a mulherada já chegou boi novo, né? Tem gente nova no pedaço, vamos dar uma olhada aí. E ele dançando e dançando, e Inhaçã, né, muito curiosa, jogou o vento dela em cima dele, e aí as palhas subiram, e quando as palhas subiram, as marcas que ele tinha na pele também se transformaram em flores, e todas as Iabás puderam ver que homem lindo que estava lá embaixo. E aí foi só sucesso, né? Aí pode distribuir a ceia para as novinhas, porque todo mundo queria dar uma volta com ele, né? Ai, eu Então, adorei essa história, essa eu não conhecia. então, pessoas de Obaloaê normalmente têm um problema com autoestima, né? Tem um quê de autoestima. E durante muito tempo ele foi associado à pobreza, ele foi associado a... Porque quando se faz uma festa do Obaloaê, que se chama Olubagé, ele faz um grande banquete, né? E ninguém que é muito pobre consegue dar um grande banquete, né? Então, todos os orixás, cada um é representado através de uma comida, que é colocada em cima da esteira, né? E é servido numa folha, né? Porque não tem prato e as pessoas degustam aquelas iguarias com as mãos mesmo, porque é o melhor talher que a gente pode ter. Você sabe onde andou a sua mão. E agora com essa história de pandemia, mais perfeito ainda, porque cada um só tem acesso, né? Aquela a sua porção, e que imediatamente depois da pessoa estar saciada já vai, né? Foi a primeira embalagem descartável que surgiu, né? Então a gente pensando nessas coisas, você começa a ver esses elementos que não é que estão surgindo, né? As pessoas estão reinventando a roda, né? Isso aí já é Oculai lá, muitos e muitos anos antes, né?
Mas como convencionou-se que tudo o que vem da cultura negra não vale, né, nunca se olhou com carinho para isso, né? E as pessoas que tiveram essa sacada acabaram ganhando muito dinheiro em cima disso, mas a gente sabe de onde saiu, né? Se você for estudar, devo entender, você vai encontrando esses sinais, né? Que é muito bacana isso. Então, como era um grande banquete, todos traziam, né, para compartilhar com ele essas iguarias, as pessoas que não entendiam acabaram distorcendo, né? E lembra que eu te falei que foi Inhaçã que levantou a palha e tudo mais? Então, ela sai com um tabuleiro muito bonito, cheio de pipoca, e aí vai passando para que as pessoas contribuam para que a riqueza de Obaloaiê aumente cada vez mais. Então, você retira um punhado de pipoca e deixa uma contribuição em dinheiro, né? Então, hoje, fazendo um paralelo aí com a psicologia, a gente sabe que não tem nenhuma troca que seja gratuita. Então, você está recebendo, está sendo recebido por um rei que está te dando toda aquela prosperidade, né? Está sendo servido na casa dele, com um prato individual para você, descartável ainda mais, e você não vai contribuir com nada. Você se sente eterno devedor, né? Então, por isso que as pessoas contribuem. Isso não quer dizer que ele está pedindo esmola. Isso é muito controverso. Não tem nada a ver absolutamente uma coisa com a outra, né? É o que você falou, né? São as distorções da oralidade, né? Mas tem uma filósofa que é chamada Lucilena, eu estou apaixonada por ela, Galvão, que tem Eu vou seguir ela também. Estou curtindo as ideias dela, são ótimas. não é? E ela discute livros tradicionais, algumas religiões, ela tem uma roda de leitura. Na verdade, ela discute sozinha, porque as pessoas vão lá e ficam embevecidas, né? Mas quando você falou da questão da oralidade, muitas religiões elas tinham isso como prática, justamente porque através da oralidade elas conseguiam selecionar as pessoas que iriam levar aquilo adiante. E aí uma dos questionamentos que ela traz é que na nossa modernidade, né, na nossa era, muitas coisas foram banalizadas, né? Verdade. E quando você fala da cultura africana dessa forma que você vem falando, leva a gente a repensar, né? Porque é tudo voltado para a unidade, né? A gente fala de culturas, mas o que é evoluído, ele agrega, né? A evolução, chegar perto de Deus, a gente tem a ideia de se tornar uno, né? Então, quando você vai discorrendo sobre os orixás, eu vou me encaixando em alguma parte da minha vida com cada um deles, né? Exato. Isso é sensacional. Porque eu falo assim, nossa, então naquela situação assim, assado, eu respondi como se fosse o Exu, que leva a comunicação da forma como você está falando. É bem interessante. Agora me diz uma coisa, Bé, tem mais um orixá ainda? Não, hoje finalizamos. Hoje finalizamos. Então, a única história que, na verdade, você não contou foi a história de Exu. De Exu? Então, vamos lá falar de meu pai Exu. Mas eu sou encantada com esse. Se você não tiver... Eu amo todos. A gente tem tempo ainda? Você tem 5 minutos. Dá tempo de contar? Dá muito tempo de contar. E talvez eu tinha me preparado para dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, falando da dança novamente. Então, diga. Então, na dança de Exu, ele está sempre, né, se movimentando.
Por quê? Porque Exu é movimento, né? Então, como ele se movimenta, ele tem todo um gingado e tudo mais, e aí ele para, aí ele vê para onde ele está indo e continua novamente. Então, quando a gente também vai fazer alguma oferenda para Exu, a pessoa tem que estar sempre em movimento, porque Exu é movimento, ele é volátil, né? Então, como ele tinha essas quedas e esse balanço, esse gingado, as pessoas automaticamente entenderam que ele estava alcoolizado. Que E interessante. não uma coisa, não necessariamente, ele poderia estar também, que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, eu super aprovo. Se ele quiser tomar o que ele quiser, eu estou oferecendo, entendeu? Mas não era isso, né? Não era isso. E aí essa questão das bebidas fortes, né? Bebida destilada tem muito a ver com Exu, né? Porque ela abre a sua mente, ela abre, às vezes desentope até o nariz, né? Porque Exu é isso, né? É essa vitalidade, essa pulsão de vida, né? Essa busca, é aquilo que faz você levantar de manhã cantando e ir buscar tudo que você precisa, né? Então, tem algumas histórias de Exu, e uma muito bonita que eu gosto muito, inclusive tem um documentário, né, as pessoas que tiverem interesse de ver, da falecida Mãe Beata de Iemanjá, né, que fala Exu, a boca do mundo, né? Então, ela conta da história dela, que a mãe dela acabou tendo o parto dela numa encruzilhada, e ela nasceu de Iemanjá, mas por Exu, porque foi o horário que o sol estava pino e tudo mais. É um documentário, ele não é muito extenso, mas ele é fantástico, esclarece muitas coisas para nós. E aí falando que Exu é a boca do mundo, ou seja, Exu come de tudo, né? Alguns orixás, eles se determinam a certos alimentos, uns são até extremamente exigentes com a preparação e tudo mais, mas Exu aceita tudo, né? Exu é festa, Exu é movimento, Exu é tudo de bom nessa vida, né? Mas a diferença aí sempre a gente gosta de ressaltar é que não dá para ficar o tempo todo em festa, né? Então você precisa também ter esse entendimento aí da hora de parar um pouco com isso, né? E uma coisa bacana que eu gostaria de dizer também, que é o entendimento meu, tudo no Candomblé a gente explica. Então, o Exu é associado ao número 7. Se você for contar, a atmosfera, a endosfera, são 7 espaços até você chegar no espaço sideral, que para nós seria o Orum, né? E dentro de cada um desses portais existe Exu, né? Que abre ou não cada um desses portais para que a nossa oração, a nossa solicitação, o nosso pedido possa alcançar, né, a quem quer que seja ou a quem está determinado esse pedido, né? Então, por Exu, é ele que leva. A gente faz o ebó, se Exu não aceitar, se Exu não levar até onde é de direito, não adiantou nada, né? Então, a gente depende de Exu para tudo, né? E a nossa hora, como tá? Acabou. Tem 3 minutinhos. Ah! 3 minutinhos. Então, assim, Que lindo! é bom que as pessoas saibam, quem pegou a live por um tempo, por um período, ou quem quiser ver a live, ela vai ficar disponível lá no YouTube, Achei. no Corpo e Psique. É colocar Corpo e Psique no YouTube e aparece. E provavelmente amanhã a live já está lá disponível. E na próxima quarta, às 21 horas, você vai falar de quais orixás? Então, aí agora na sequência vem meu pai Ossanho, depois a gente pode falar também um pouco de Pairoco, aí depois vem Nanã e minha mãe Oxum. Ah, não vou conseguir, hein? Não vou conseguir falar 10 minutos de minha mãe Oxum, porque eu fico encantada, embevecida, enlouquecida, esqueço de tudo. Ainda bem que ela, na ordem, ela vem
por último, né? Na ordem que você vai Isso, falar. isso. E deixa eu te fazer um Nossa. pedido, né? Na verdade, a gente está em época de pandemia e eu sei que existem algumas restrições e tal, mas eu amei a ideia de você ter mais alguém aí para ir apresentando as danças. Eu acho que vai ficar a coisa mais Vai linda. ser sensacional. Mas a gente vai fazer um suspense, vai deixar para a última. Então, tá bom. Então, bem, Minha, queria agradecer muito a você por esse espaço, por essa oportunidade, isso é fantástico. Agradecer todos os meus filhos que estão acompanhando a live, Danilo, Júnior, que eu acho que eu não falei ainda, o Marcos Arruda é um filho meu que está estudando, é um menino lindo, maravilhoso de Oxalá, filho, eu te amo, estou morrendo de o saudade. problema de você começar a falar. Carol, minha filhada O linda! Hã? problema de você começar a falar os nomes é que você pode pular alguns e vai ficar tão. Pular alguém, por favor, não fique triste comigo. Eu sou cegueta, estou sem óculos para ficar de cílios. Às vezes eu não enxergo, mas eu amo vocês todos. Depois eu vou entrar lá na live e agradecer a todos. Muito obrigado por me ouvirem. E se eu não queria, não quis de maneira nenhuma desmerecer o conhecimento de ninguém, é só. Opa! Eita! Sobre o meu conhecimento realmente. Você viu? Deu uma pirueta, Vinha. Isso foi sensacional. Ah, a Gabi linda, Gabi maravilhosa. Faça a sua live, estou torcendo por você, lindona. Então tá bom. Agradeço. Então, quarta-feira que vem, eu vi que tem bastante pessoas que estão nos acompanhando e que você não citou o nome porque você talvez não conheça, mas tem algumas pessoas que têm centros de Umbanda, de E o Sérgio, Jurema. vi meu primo Sérgio aí também. Vi a Viviane, Juruna, Então, deu maior moral para mim. Publicou no Instagram dela, todo mundo ficou sabendo. então, eu agradeço a todos. A nossa pretensão aqui não é julgar ninguém, não é quando você está discorrendo, é trazer mesmo o interesse, né? E você vai dar alguns caminhos para quem quiser buscar mais profundamente e mostrar essa beleza, né? Que os orixás africanos têm, né? E Sensacional. ainda encontra pouco espaço, né? Mas cada vez mais as pessoas estão sentindo esse chamado ancestral. É uma coisa sensacional você ver quantas pessoas estão fazendo a transição, assumindo seus cachos, assumindo suas tranças, sabe? Hoje é cool, né? É moderno você ser negro, você ser africano, você ser assumido, né? Inclusive algumas pessoas estão nos acusando agora de, como é que é? Racismo reverso, né? Então, eu sempre digo para os meus meninos aqui de casa, não é porque a gente sofreu durante muito tempo que a gente vai querer devolver na mesma moeda, tem que mostrar o contrário, né? Tem que dar acolhimento, tem que dividir, tem que distribuir, e o conhecimento dividido, ele é multiplicado. Isso é sensacional, né? Sem pretensão nenhuma. Só o que eu aprendi nesses 34 anos aí. É isso. E quem quiser compartilhar com a gente, ou participar da live, ou fazer uma live, ou com você, ou comigo, né? Nesse assunto, eu estou aprendendo também. E aí, no final, a gente pode fazer algumas relações com a psicologia. Porque quando fala de orixá, quando fala de pessoas, a gente fala de pessoas, a gente fala de dores, a gente fala de emoções, né? Então, o caminhar é para a unicidade. Seja lá qual o tema que vem, ele vai confluir para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma vida mais feliz, né? Porque é verdade, né, Vinha? E aí a verdade é aquele rio, né? Você pode beber em qualquer um dos pontos do rio. Se ele for verdade, ele vai permanecer e vai
te acalentar naquele momento, te abraçar de alguma forma, né? E tornar você melhor e mais feliz. A ideia é só essa. É ser muito feliz. A Fê tá aí, ó. A Fê assistindo Beijo, a gente Roberta. também. Beijo. Até, até Até quarta. quarta! No domingo a gente tem live às 21 horas. Beijinhos. Tá bom, beijo!